see you cry. Vamos dar continuidade então na parte 2 do vídeo com a Nutri, que a gente fez a parte 1 já, ficou muito legal. Se você não viu ainda, volta lá uma casinha e assiste a parte 1 para conseguir entender a sequência na parte 2. Então, sobre a ingestão de água, detox, jejum intermitente, dieta jejum intermitente. É tanto nome, né? Até Menina, a gente se confunde. Pois é. Jejum, eu ia falar dieta de novo. Jejum intermitente. Tu falou uma palavra difícil no último vídeo que eu fiquei até assim, ó. Detoxificação. É isso? Foi só na hora. Gente, a gente também falou sobre alimentos para hipertrofia, alimentos que vêm antes, alimentos que vêm depois. E agora, a gente vai falar um pouco sobre a dieta flexível, que leva em consideração os macros e a alimentação mais limpa possível. Vic, o que é essa dieta flexível? Então, Grazi, a dieta flexível, ela veio com uma abordagem da gente incluir alimentos que a gente diz proibido da dieta. Por exemplo, tu colocar um pedaço de pizza, tu colocar um brigadeiro, tu colocar alguma coisa assim. E no que ela se baseia? Tu tem um determinado valor de calorias diárias e dentro dessas calorias tu tem a tua distribuição de macronutrientes. Então tu tem uma quantidade de carboidrato, uma quantidade de proteína e uma quantidade de gordura. Sim. Tirando o resto dos outros micronutrientes, né? Mas principalmente a dieta flexível foca nesses três. Qual que é a premissa dessa dieta? É tu fechar esses valores. Por exemplo, eu tenho 150 gramas de carboidrato, eu tenho 120 de proteína e 60 de gordura. O que eu vou fazer? Na minha primeira refeição, minha primeira refeição eu tenho direito a 10 gramas de carboidrato, 15. Em vez de colocar uma fruta, alguma fonte assim de carboidrato, eu vou buscar outro alimento que tem essa quantidade de carboidrato. Por exemplo, tanto de chocolate tem 10 gramas de carboidrato. E vou colocar na minha alimentação. Entendi. Ou seja, ela não é uma dieta qualitativa que a gente diz, né? Ela é mais quantitativa. Entendi. Então ela não leva tanto em consideração a qualidade do alimento, mas sim a quantidade. Tu fechar esses valores dos teus macronutrientes, né? O que eu acho sobre isso? Eu acho que assim, na nutrição, a gente sempre busca a pessoa ter um estilo de vida saudável, ter uma alimentação saudável, buscar alimentos que tenham nutrientes, que tenham um bom aporte calórico, um bom aporte de vitaminas e minerais. Sim. E não só a palatabilidade. E esses alimentos, assim, por exemplo, chocolate com muito açúcar, pizza com muita gordura, eu também como, todo mundo come, sim. Isso aí é normal, não, acho que não é legal evitar, proibir do zero, né? Mas deixar esses alimentos para ocasiões especiais. Por exemplo, vai ter um jantar, vai ter algo no trabalho, uma reunião de trabalho que vai ter salgadinho, docinho depois. Então, deixa para comer esses alimentos nesses momentos. E durante a tua rotina, durante o teu dia, tenta ter alimentos mais nutritivos pro teu corpo e não só bater os números, porque a gente sabe que não é só número, Sim, né? com certeza. O ser humano não é só número, né? E assim, é muito diferente tu comer uma maçã do que tu comer um brigadeiro. Por mais que tenham valores de alguns macros parecidos, é muito diferente. O teu corpo vai entender diferente. Não tem A tua resposta hormonal é diferente. Tem outras coisas ali, né? Tipo, não é completamente diferente um brigadeiro e uma maçã, né? E assim, por exemplo, eu tenho vontade de comer um doce depois do almoço. Será que eu posso encaixar um brigadeiro ao invés de, 3 colheres de arroz? É como se fosse isso a dieta flexível, sabe? Entendi. Então, assim, vai de cada um. Mas eu acho que seria legal deixar esses alimentos específicos para momentos especiais. E tentar manter a alimentação mais saudável. Não, e é aquela coisa assim, né? Por exemplo, eu lembro que quando eu trabalhava na sala de musculação, assim, com a galera geral, né? O pessoal perguntava assim, você come pizza, Grazi? Eu falei, como? Sim. Legal! Mas como tu consegue ter um corpo assim e tal? Eu falei, constância, né? Treinando direitinho, me alimentando direito e tal. Mas, aí eu falei, não, mas a pergunta é, quantas vezes por semana você come pizza? Exatamente. Porque eu como pizza uma vez a cada 2 meses. Às vezes uma vez por mês, vai. Mas tem gente que come toda semana. Sim, Gente, exatamente. celebrar a vida é uma coisa, agora levar ela
ela de qualquer jeito, assim, né? Sim, eu acho que a partir do momento que tu para de ir nos lugares, tu começa a ficar muito neurótico com a comida também. É um problema, né? Sabe? Mas toda semana, gente, comer pizza. Exatamente. Né? Ai, compra aquela pizza sadia pra deixar lá no freezer pra quando E outra precisar. coisa também, Grazi, muito importante disso aí é que o pessoal sempre fala assim, porque eu tenho a dieta certinha durante a semana, mas no final de semana eu extrapolar. Eu Chuto como balde. Sim. Mais uma vez, eu acho que a gente tem que ter esses momentos. Gente, eu tenho, a Grazi tem, todo mundo, atleta tem também. Só que, pensa, se tu for colocar no papel, extrapola muito, sabe? Então não adianta nada. É como se ficasse elas por elas e às vezes ainda um pouquinho mais do que tu sabe. Porque chega no fim de semana, o pessoal pensa, não, porque fim de semana eu vou poder beber, vou poder, né? Só que daí não é assim, uma cervejinha. Enche a cara. Não é um brigadeiro, né? É a panela inteira. Não é uma coxinha. Então, assim, tem que medir, né? Tem que E ter por isso que é paciência, legal não né? ter uma dieta tão restritiva, porque essa Sim. restrição causa essa vontade Essa ainda vontade. mais de comer essas coisas. Exatamente. É legal ter uma dieta bem equilibrada. Bem isso. Suplementação. Isso é muito importante. Vicky, eu vou te pedir pra, antes de responder as perguntas, nos diga qual é a definição de suplemento. O que é suplemento? Acho que a palavra já diz por ela, né? Suplemento. É algo que vai suplementar a tua alimentação. Então, assim, não existe um suplemento que vá substituir algo da tua alimentação. Tipo shake. Tudo. Nem tá a pergunta aqui, mas já que a Whey. gente tá falando. Whey, gente. Sim. O whey é proteína em pó. Ele não passa de proteína em pó. Ele é um alimento em pó. Sim. Só que assim, proteína, olha quantas infinidades de alimentos que a gente tem que a gente consegue esse aporte de proteína, sabe? Eu não preciso tomar o whey porque eu faço academia, eu não preciso tomar o whey porque eu como. É porque tem gente que acha que é assim, né? Entrei na academia. O que eu tenho que tomar? Eu lembro, assim, é o primeiro dia da pessoa. Então, pois é, tô começando hoje. O que eu tenho que tomar? Vergonha na cara pra pelo menos Banho. criar a rotina, né? Pós-treino, banho, né? Pós-treino, banho. E assim, criar a vergonha na cara de pelo menos ter a rotina do treino. Então, assim, gente, não é obrigado. Você não é obrigado a entrar na academia e começar a tomar alguma coisa. Não. Primeiro você cria a rotina de exercícios, vai na Nutri, combina lá com ela o que você vai comer, se é suficiente. Se você não consegue comer o suficiente, enfim, pelo tanto que vai gastar. Mas o suplemento, ele é realmente algo extra. Ele é a Extra cereja do alimentação. bolo. Ele é uma das cerejas do bolo. Sim, isso. Daí as perguntas agora. Quais os suplementos essenciais para quem está começando? Whey, multivitamínico, glutamina, enfim, ela quer que tu fale um pouquinho dessas opções aí. Então, é isso. Eu concordo com a Grazi, com o que ela falou. Eu acho que primordial é tu manter aquela rotina de treino, é tu manter uma alimentação saudável. E caso tu precise de algo a mais, caso tu não esteja satisfeito ou queira dar uma incorporada ou uma emagrecida, podemos ir pra parte do suplemento. Mas primeiro, mantenha aquele básico, que isso aí já gera resultado muito legal. Assim, eu vou falar de arroz com feijão, mas não é necessariamente arroz com feijão. Mas Primeiro aprender a fazer o básico, né, Fê? Primeiro aprender a treinar, né? Ter a sua frequência de 3 vezes por semana, de todos os dias, né? De separar direitinho o seu treino. Depois não, mas em paralelo, conseguir manter a sua alimentação. Porque é difícil, gente. Sim, não é fácil você conseguir manter a dieta, cozinhar tudo direitinho, pesar tudo direitinho. E aí sim, depois que você conseguir fazer isso tudo, que é treinar e manter a sua alimentação, Aí tu pensa em suplemento, pensa em né? suplemento, né? Porque senão não adianta, né, Vi? tem gente que suplementa, mas não tem a dieta. E, gente, é caro. Suplemento é caro. caro. E Vai joga dinheiro dinheiro fora, fora, assim, porque muitas coisas que tu toma no teu corpo não absorve. absorve. E aí vai, é o xixi caro que a gente fala. Xixi cara é boa. Xixi caro. Porque realmente, imagina, se eu tô treinando, não tô me alimentando direito, tô suplementando, não faz sentido, né? Tipo, porque o meu corpo vai estar todo bagunçado, eu não vou estar consumindo nem aquilo que eu tô ingerindo, porque às vezes eu tô ingerindo coisa de mais e coisa de menos, né, pro meu objetivo. Exatamente. E aí vem o suplemento só pra misturar lá e ir embora. Fora a sobrecarga, né? Sim, com certeza. Mas assim, eu acho que, falando um pouco especificamente dos suplementos, depois que tu pega essa rotina de treino, essa alimentação, se tu for investir em algum suplemento, tem 3 suplementos que eu acho essenciais, que são suplementos que têm uma alta comprovação científica, né? Evidência individual. Sim. Porque tem Que coisa é- que a gente toma, dizem que é bom, mas... Sim, mas lembrando sempre que é muito individual, depende, além de depender da pessoa, depende do tipo de esporte que ela faz. Por exemplo,
Um triatleta, a suplementação dele, o objetivo dele é diferente de um fisiculturista, que é diferente de um lutador. Então, depende da categoria que essa pessoa está inserida. Mas assim, os 3 que eu acho fundamentais, claro que tem outros com evidências altas também, mas eu gosto, a cafeína, eu acho um suplemento legal, né? A cafeína sim. Bom. Pra ti deu. Gente! E aí a dose depende de cada pessoa. A gente tem uma recomendação de dose, mas novamente procure um nutricionista, um profissional pra isso, porque ele vai saber o quanto te dá de cafeína, porque não adianta nada ele te dar um valor absurdo, sendo que tu nunca tomou cafeína. Sim, justamente, gente. Justamente. As pessoas podem até se machucar. Sim. Então, só um adendo. Eu experimentei a cafeína, né, há um tempo atrás. E assim, eu só usava no pré-treino de membros inferiores, de pernas, né, que é mulher, né, a gente sempre dá. E assim, ele te dá tanta energia ali pra hora do treino, é um negócio tão legal, bom, assim, né? A sensação é, nossa, tô fazendo... Só que, o que acontece? Isso acaba causando uma sobrecarga nas articulações e na musculatura. Então, às vezes, você, na hora, não sente, porque tu tá com o corpo quente, tu tá trabalhando a musculatura, e se tu tiver estímulo, teu corpo vai responder. Sim. Só que se extrapola, no outro dia você não anda, né? E não é o objetivo. Então, o legal é sempre conversar com a Nutri e também com o seu treinador. Ou o professor de musculação, ou o professor da modalidade que você pratica. Porque se você tá vindo num ritmo X de treino, aí beleza, você tomou a cafeína, não dá pra sair de X mais Y mais Z. Não, precisa ter um aumento gradual do seu treino, senão você vai acabar se machucando. Então tem que tomar um cuidado com esses suplementos também, né? Mas a cafeína é bem legal, eu gosto bastante do resultado dela. E é diferente a cafeína em cápsula da cafeína do café também. Sim, sim. Né? Porque às vezes a pessoa, vou tomar um café de manhã. Tem cafeína, só que é diferente, Sim, tem uma é diferente. suplementação de cafeína. Completamente diferente, gente, é outro resultado. Outro suplemento que é o meu preferido, assim, que eu amo de paixão, é a creatina. Eu acho a creatina fabulosa, Fantástica, né? assim, sensacional. A creatina, ela é um suplemento que ela vai... Tu tem várias formas de gasto de energia. Ela é um suplemento que ela aumenta o tempo da tua primeira forma de gasto de energia. Ou seja, tu fica mais tempo usando aquela fonte. Isso, aquela fonte de energia. Então a creatina ela é muito legal pra quem tá em treino de explosão, pra quem quer dar uma força, pra quem quer dar um bump, assim. Ele é um suplemento muito legal. E o terceiro que eu falei, que também acho um suplemento muito utilizado, é a betalanina, que ela é um suplemento muito legal. Ele é um suplemento que ele é tamponante de íons de hidrogênio. Então, ele vai fazer com que tu fique... Ele é utilizado muito para esportes de curta duração e alta intensidade, porque ele vai fazer com que tu prolongue esse tempo de exaustão. Por exemplo, um boxe ou um muay thai, que é muita explosão, muito rápido, só que é um período curto. E aí ele tampona Isso, ele ajuda pra prolongar essa legal. fadiga. Tá. Ai, desculpa. Não, outra coisa que eu queria vez. falar também, assim, suco de beterraba é uma dica da Nutri. Porque o suco de beterraba, ele vai atuar na produção de óxido nítrico. E esse óxido nítrico, ele vai ser responsável pela vasodilatação. Então, tu vai fornecer mais sangue pro teu músculo. Legal. Então, também é uma opção legal. Tá, então vamos fazer um resumão dos suplementos. A cafeína, então, que é um pré-treino, ela vai te ajudar a ter mais energia pro treino. Isso, mais certo. disposição. Perfeito. Aí o segundo que tu falou, A creatina, que quando a gente faz o exercício, quando a gente tem um movimento muscular, a gente precisa de energia para gerar esse movimento. Então o ATP, que é o que a gente diz que é a moeda de troca muscular, né? Como se você fosse pagar para ter o movimento. Então quando você vai gerar um movimento lá de bíceps, por exemplo, né? Uma rosca bíceps. Se você está usando o máximo de carga possível, existe uma via energética que é o seu pagamento em débito. Você debita e tem um movimento ali na hora. Tem um movimento que é o sistema aeróbio, a gente pode chamar de crédito, que vai vir depois, né? Que a cobrança vem depois. Isso. Então a creatina, ela vai te dar um tempo maior de débito. Exato. Ai, que legal, você também lá hoje. Então vai te dar um tempo maior de débito. Isso. E aí depois vem A betalanina, a betalanina, que é tamponante. o tamponante. O tamponante, ele acontece quando Vai, você... diga. Só que assim, você fez um pagamento, você pagou, você gerou um movimento. Só que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então você pagou, gerou um movimento e vai ter um resultado que não é o tamponamento, mas vai ter um resultado que a gente precisa do tamponamento para que continue havendo a
troca. Isso. Para que continue havendo pagamento e o movimento, é preciso meio que limpar essa sujeira que está gerando. Então esse betalanina vem como o tamponante, que é a CONCAP. Isso, ele prolonga o tempo, ele faz com Sim. que a tua fadiga seja retardada. Seja retardada, que o cansaço Isso. aconteça um pouco mais tarde. Só que, legal. só que ela é utilizada, então, justamente pra exercícios que tu tem uma explosão muito rápida, só que Legal. eles têm uma curta duração. Tipo, E aí- HIIT, algo assim, Sim. sabe? Não, por exemplo, vou correr 10 quilômetros, Sim, 15 quilômetros. não- Daí não já, vale a pena. já- suplementação daí já é outro tipo. Ah, legal. Então isso para exercícios De curta duração. Isso, intensos Intensos e de curta curta duração. Legal. Aqui na pergunta dela, pelo que eu entendi, ela estava mais preocupada com os suplementos. Não para durante o treino, seria mais o pós-treino. Uhum. Porque aqui ela pergunta do whey. Whey é legal? O que tu acha do whey? Da proteína, né? Aham. Seria proteína. Então, o whey, como eu tinha dito anteriormente, Uhum. ele é uma comida em pó. Ele é aquele soro do leite em pó. Aí vai. Então, whey. Sim, o whey, ele é essa proteína em pó, né? Eu acho que assim, ele é legal de acrescentar na alimentação pra quem, por exemplo, eu saio do treino e não consigo comer nada e a minha nutricionista Entendi. recomendou comer logo Que após o treino. tivesse. Aham. Então faz um shakezinho rapidinho, toma, que ele é muito mais fácil de digerir, né? Do que se tu for comer um frango, Sim. ou for comer uma carne, um ovo, enfim. Então o whey, ele é um facilitador, na minha Uhum. opinião, tá? Às Mas se por consegue exemplo, comer, então. sim, mas às vezes, por exemplo, a pessoa tem que comer, na dieta dela tá prescrito proteína à noite. E ela tá cansada de frango, tá cansada de ovo, vai lá, faz um shakezinho shake de de whey, whey. toma. Ele Legal. simplifica. Ele deixa a dieta mais prática. Isso. Massa, legal, legal. Aí ela continua a pergunta. E esses suplementos, esses que a gente citou, são tanto pra quem pratica esporte, por exemplo, Muay Thai, ou só musculação? Eu acho até que tu já respondeu, né? Sim, que daí depende da categoria. Depende da categoria. Sim. Então, esses suplementos que tu citou antes ali, e inclusive o suco de beterraba, que eu esqueci de Uhum. falar, eles servem muito mais para treinos intensos. Eu sempre falo aqui no canal e nos vídeos que existe o treino que a gente chama de intenso e o treino que ele é mais volumoso. Então, o treino intenso, que é para essas variáveis aqui que a gente comentou, ele sempre vai usar, por exemplo, na musculação, a gente vai usar um pouco mais de carga, as repetições vão ser um pouco mais lentas, o tempo de intervalo vai ser um pouco mais longo, justamente para que a gente consiga recuperar essa reserva de energia. É por isso que eu sempre tô falando, gente, o tempo de intervalo é importante, a velocidade de execução do exercício é importante, justamente para você saber como e com o que você vai suplementar, se realmente é necessário. Então, o personal e o nutricionista tem que estar sempre um casamento. Sim. Não tem como separar. Tem que estar junto. Tem que estar junto, porque Senão, dificilmente você vai alcançar os seus objetivos, né? E nesse caso dessa suplementação que a gente citou hoje, ele é muito mais então para musculação, treino HIIT, que é um treino de alta intensidade, que dá para ser usado com pesos, ou em esteira, ou em bike, ou em elíptico. Então são treinos de curta duração e de intensidade muito alta, né? Então o seu nível, a sua frequência cardíaca vai estar sempre alta, seus músculos, se for muscular, vai estar sempre trabalhando em alta intensidade, em alta tensão. Então são treinos bem pesados. E o treino menos intenso, que eu chamo de volumoso, ele é aquele que dura um pouco mais, então com menos carga, o tempo de intervalo às vezes é até menor, mas são treinos mais longos, com mais repetições, com baixa carga. Então é essa a diferença. Então isso que a gente falou hoje para treinos muito intensos. Legal, gostei dessa dica, Vic, muito importante. E gente, a cafeína é muito legal, mas também conversa com o teu personal, avisa que você tá usando. É importante avisar para você não se machucar, porque imagina, seu corpo tá lá, nível A. De repente você toma uma coisa que pode te levar pro nível C. Mas você passou direto do B, você pulou completamente. Então teu corpo vai responder de forma negativa, vai se machucar. Vic, disso tudo que a gente conversou, queres falar mais alguma coisa? Tem mais uma coisa que eu acho interessante, que tem muita dúvida, assim, o pessoal me pergunta, é sobre esses pré-treinos prontos, né? Esses manipulados prontos. O que eu acho sobre isso? A gente tem uma legislação que ela limita a quantidade de suplementos por produto, né? Então, normalmente, quando a gente pega esses pré-treinos prontos, eles não têm uma quantidade suficiente que seria de evidência alta para gerar alguma alteração na performance. Então,
além de tudo, eles ainda têm um monte de aditivo, porque é gostosinho, né? Saborizado, sim. tudo, inventa um monte de coisa, né? Então, às vezes, pensa antes de comprar esses pré-treinos prontos, né? Porque todo mundo compra, todo mundo usa. E talvez se tu mandar manipular alguma coisa ou um outro tipo de por exemplo, a cafeína em cápsula, tu vai gastar melhor o teu dinheiro e vai ser mais eficaz pra tua performance. Legal, gente. Fica a dica aí pra vocês. É. Vicky, muito obrigada pelo Nada, vídeo. eu Foi que muito agradeço, legal, né? obrigada. Enriquecendo o nosso conteúdo, né? Cheia de graça, com a sua Loiricitude toda. Gente, espero que o conteúdo tenha gerado valor pra vocês. Se gerou valor, deixa aqui o seu like, o seu joinha, ativa o sininho, assina o canal, que sempre que possível a Vicky vai estar aqui com a gente. Vou trazer também outras meninas que podem trazer mais informações pra gente melhorar a nossa qualidade de vida, saúde e bem-estar. Então, por hoje era isso. Um grande beijo, até a próxima.